Ó Mãe Santíssima, intercedei por nós para que possamos bem compreender os ensinamentos de vosso Divino Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as explicações dos pais da Igreja. Ó Virgem Imaculada, ofereço-vos este trabalho e peço que abençoais aqueles que o ouvirem, e que seja para a maior honra e glória de Deus. Amém. Senhor onipotente, purificai o meu coração e os meus lábios. Vós, que purificastes os lábios do profeta Isaías com carvão em brasa, e dignai-vos, por tal modo, purificar-me com a vossa misericórdia, para que possa dignamente anunciar o vosso santo Evangelho. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor, abençoai-me. Que o Senhor resida no meu coração e nos meus lábios, para que anuncie digna e convenientemente o seu Evangelho. Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Marta e Maria. Jesus, estando em viagem, entrou num povoado, e certa mulher, chamada Marta, recebeu-o em sua casa. Sua irmã, chamada Maria, ficou sentada aos pés do Senhor, escutando-lhe a palavra. Marta estava ocupada pelo muito serviço. Parando por fim, disse: Senhor, a ti não importa que minha irmã me deixe assim sozinha fazer o serviço? Diz-lhe, pois, que me ajude. O Senhor, porém, respondeu: Marta, Marta, tu te inquietas e te agitas por muitas coisas. No entanto, pouca coisa é necessária, até mesmo uma só. Maria, com efeito, escolheu a melhor parte, que não lhe será tirada. Comentários dos Pais da Igreja. São Beda. O amor a Deus e ao próximo, que acima estava encerrado nas palavras e nas parábolas, aqui é demonstrado com feitos e na realidade. Está dito: Jesus, estando em viagem, entrou num povoado. Orígenes. O nome desta aldeia, Lucas não a diz, mas João o revela, chamando-a de Betânia. Santo Agostinho. Mas o Senhor, que veio para o que era seu, e aos seus não o receberam, foi recebido como hóspede. Segue-se, afinal, que certa mulher chamada Marta recebeu-o em sua casa, como soem ser recebidos os estrangeiros. E, no entanto, é uma escrava quem recebe o seu Senhor, uma doente quem recebe o seu Salvador, uma criatura quem recebe o seu Criador. Mas, para que não digas: ó, bem-aventurados os que merecem receber Cristo em sua própria casa, não te aflijas, pois o Senhor disse: em verdade vos digo, cada vez que o fizestes a um desses meus irmãos mais pequeninos, a mim o fizestes. Tomando a forma de escravo, quis, sob essa forma, ser alimentado pelos seus escravos, por vontade de lhes conceder essa honra, e não por necessidade da sua condição. Tinha, é verdade, a carne, sob a qual sentia fome e sede, mas no deserto, no momento em que sentiu fome, os anjos vieram lhe servir. Logo, se quis aqui ser alimentado, é ele que prestou uma graça a quem o alimentava. Marta, portanto, ocupava-se dispondo e preparando tudo a fim de servir o Senhor. Já Maria, sua irmã, preferiu ser por ele alimentada. Daí que siga: sua irmã, chamada Maria, ficou sentada aos pés do Senhor, escutando-lhe a palavra. São João Crisóstomo. O evangelista não diz simplesmente que Maria estava sentada perto de Jesus, mas a seus pés. Assim mostra a diligência, a assiduidade e a destreza em ouvir, bem como a grande reverência que tinha para o Senhor. Santo Agostinho. Quanto mais se humilhava sentando aos pés do Senhor, tanto mais fruto colhia das palavras dele. As águas, com efeito, confluem na baixeza do vale, descendo das alturas das colinas. São Basílio. Toda obra e palavra do Salvador é regra de piedade e de virtude. É para isso, afinal, que se revestiu do nosso corpo, para que lhe imitássemos, na medida das nossas capacidades, o modo de viver. São Cirilo. Por ser exemplo, Nosso Senhor ensina aos discípulos como devem se portar na casa dos que os recebem.
Aos que chegam à casa, prescreve que não se entreguem ao ócio e ao repouso, mas antes enchem seus anfitriões dos ensinamentos sagrados e divinos. Aos que preparam a casa para receber um hóspede, que saiam cheios de alegria ao seu encontro, e por 2 causas. Em primeiro lugar, porque serão edificados pelos ensinamentos dos seus visitantes. Em segundo, porque levarão em troca a recompensa da caridade. Daí que siga, Marta estava ocupada pelo muito serviço. Santo Agostinho. Marta fazia bem em servir a necessidade e a vontade corpórea do Senhor, como se o fizesse a um mortal. Este, porém, que estava revestido da carne mortal, no princípio era o Verbo. E isto é o que Maria ouvia. E o Verbo se fez carne. Isto é o que Marta servia. Esta se afadigava, aquela repousava. Porém, Marta, sobrecarregada do seu trabalho e do seu serviço, interpela o Senhor e queixa-se da sua irmã, pois segue: Senhor, a ti não importa que minha irmã me deixe assim sozinha a fazer o serviço? Dize-lhe, pois, que me ajude. Maria, com efeito, estava absorta na doçura da palavra do Senhor. Marta preparava um banquete para aquele cujo banquete Maria já desfrutava. Ora, naquele momento em que Maria ouvia tão docemente a dulcíssima palavra de Jesus e recebia em seu coração absorto o seu alimento, ao ser interpelado o Senhor por sua irmã, que medo ela não terá sentido que da boca do Senhor saíssem essas palavras: levanta e ajuda tua irmã. Estava, afinal, retida por uma espantosa doçura, uma doçura da mente muito superior a qualquer doçura do estômago, mas preferiu aceitar a acusação de ociosa e confiou ao arbítrio do juiz a sua causa, não despendendo nenhum esforço em sua própria defesa. Temia que, caso tentasse preparar uma resposta, sua atenção às palavras do Senhor acabasse afrouxando. Respondeu então o Senhor, a quem a palavra não oferecia dificuldade nenhuma, porque era ele mesmo a palavra. Daí segue: o Senhor, porém, respondeu: Marta, Marta, tu te inquietas e te agitas por muitas coisas. A repetição do nome é sinal de amor, ou talvez um modo de fazê-la ouvir mais atentamente. Chama 2 vezes. Marta ouve. Andas inquieta com muitas coisas, isto é, ocupas-te com muitas coisas. Com efeito, o homem, quando serve, quer atender a todas as necessidades da sua visita, mas nem sempre consegue. Busca-se o que falta, prepara-se o que se tem à mão, e a alma se distende em várias direções. Pois se Marta sozinha desse conta de tudo, não pediria o auxílio da irmã. Inquieta-se com muitas coisas, com coisas diversas, porque são coisas carnais, são coisas temporais. Uma só, porém, está à frente de muitas. Com efeito, não é de muitas coisas que veio uma só, mas de uma só que vieram muitas. Daí que siga. No entanto, pouca coisa é necessária, até mesmo uma só. Maria quis ocupar-se de uma só coisa, em conformidade com as palavras do Salmo. Mas para mim é bom estar junto de Deus. Uma só coisa são o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e a esta coisa única não chegamos a menos que tenhamos um só coração. São Cirilo. Ou ainda, quando alguns de nossos irmãos receberem a Deus em sua casa, não se encham de excessivas inquietações, nem procurem o que não está à mão, mas excede toda necessidade. Tudo o que é supérfluo, com efeito, torna-se um peso. Aos que querem oferecê-lo, gera enfado. Aos convidados, passa a impressão de que são causa de fadigas. São Basílio. É absurdo ingerir alimentos para o sustento do corpo e, por estes mesmos alimentos, embargar o corpo, impedindo-o de cumprir os deveres dos divinos mandamentos. Se vier, portanto, um pobre, receba o modelo e exemplo da moderação de comida, e não preparemos a nossa mesa de modo a agradar aos que querem viver nos prazeres. A vida do cristão é sempre uniforme, tensionando sempre a um só intento, que é a glória de Deus. Multiforme e vária, porém, é a vida dos que estão do lado de fora, diversificada segundo o gosto de cada um.
Tu, no entanto, que preparas uma mesa abundante para o deleite do teu irmão, por que fazes cair sobre ele a acusação de voluptuoso e o labéu da glutonaria, incriminando-o no ato mesmo de preparar-lhe delícias? O Senhor não elogiou Marta quando ela se ocupava da contínua lida da casa. Santo Agostinho. Como? Deveremos pensar que foi repreendido o serviço de Marta, que se ocupara com os afazeres da hospitalidade, que se alegrava de receber tamanho hóspede? Se isto é verdade, cessem os homens de servir aos necessitados. Dediquem todo o seu tempo à palavra. Seja a ciência da salvação sua única ocupação. Não se preocupem mais se há um estrangeiro na aldeia, se alguém necessita de pão. Deixem de lado as obras de misericórdia, apliquem toda a sua atenção à ciência. Teofilacto Diócrida. O Senhor, portanto, não se opõe à hospitalidade, mas à preocupação com muitas coisas, isto é, à distração e à agitação, e observa a prudência do Senhor. De início, nada dissera a Marta, mas depois que ela tentou arrancar a sua irmã da audição do Senhor, aí, dada a ocasião, repreendeu-a. A hospitalidade, afinal, merece honra enquanto nos atrai às coisas necessárias. Quando passa a ser um empecilho às coisas mais importantes, está claro que a audição das palavras divinas é mais digna de honra. Santo Agostinho. O Senhor, logo, não repreendeu a obra de Marta, mas distinguiu uma ocupação da outra. Segue, afinal, Maria, com efeito, escolheu a melhor parte, que não lhe será tirada. Tu não escolheste uma parte má, mas ela escolheu uma parte melhor. Melhor por quê? Porque não lhe será tirada, ao passo que a ti será um dia tirado o fardo da necessidade. Com efeito, não encontrarás, quando vieres à pátria, um estrangeiro com quem praticar a hospitalidade, mas te será tirado por teu bem, para que recebas o que é melhor. Teu trabalho te será tirado para que recebas o descanso. Tu navegas, ela já está no porto, porque é eterna a doçura da verdade. Nesta vida, a doçura vai crescendo naquela, chega à perfeição e nunca será tirada. Santo Ambrósio. Deixa-te, portanto, ser levado pelo desejo da sabedoria, assim como Maria. Esta, afinal, é a obra maior e mais perfeita, para que o cuidado com o serviço não afaste o conhecimento da palavra celestial, nem tampouco acuses ou julgues ociosos os que vejas dedicados à sabedoria. Santo Agostinho. Em sentido místico, Marta, recebendo o Senhor em sua casa, representa a Igreja, que agora recebe o Senhor em seu coração. Maria, sua irmã, que estava sentada a seus pés e lhe ouvia a palavra, representa a mesma Igreja, porém no século vindouro, em que, abandonado todo o trabalho e serviço aos indigentes, desfruta apenas a sabedoria. Ao se queixar que sua irmã não a ajuda, dá com isto uma ocasião a que fale o Senhor e mostre que esta Igreja se afadiga e anda inquieta com muitas coisas, quando é necessária apenas uma, a qual se chega pelos méritos do seu serviço. A Maria, porém, diz ele que escolheu a melhor parte, porque, através da primeira, se chega a esta, que não lhe será tirada. São Gregório Magno. Ou ainda, em Maria, que sentada ouvia as palavras do Senhor, está expressa a vida contemplativa. Em Marta, ocupada com o cumprimento de serviços exteriores, está representada a vida ativa. Os cuidados de Marta não sofrem repreensão, os de Maria, porém, recebem louvor, porque são grandes os méritos da vida ativa, mas preferíveis os da contemplativa. Daí que esteja dito que a parte de Maria jamais lhe será tirada, porque as obras da vida ativa passam com o corpo, os gozos da contemplativa robustecem depois da morte. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Áurea. Muito obrigado por ficarem até aqui, que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós e até amanhã. Christus,